15% ao ano. Ou 15% de emoção. Fala, pessoal! Hoje vamos conversar sobre aquele tipo de investimento que chega no WhatsApp do investidor com cara de oportunidade única. Mas aí vem o argumento que deixa tudo mais confortável. A estrutura é cheia de garantias. Alienação fiduciária de imóveis, alienação de cotas, cessão de recebíveis, fundos de reserva, fundo de obra, LTV médio de 54%. Quando o assessor explica isso, parece que o dinheiro vai ficar guardado dentro de um cofre suíço. Mas, traduzindo para o português, claro, se algo dar errado, existem ativos dados como garantia antes de o investidor tomar prejuízo. E o tal do LTV de 54% significa que o valor emprestado representa cerca de metade do valor do imóvel dado em garantia. Isso é positivo. Significa que existe uma gordura na operação. Agora, vamos falar do número mágico: 15% ao ano. Sempre que aparece um retorno acima da média do mercado, existe uma regra simples. Retorno alto nunca vem sozinho. Ele sempre traz o risco de carona. O fundo projeta pagar 12% ao ano em rendimentos mensais, mais 3% de valorização do capital. Traduzindo: dinheiro pingando todo mês. E investidor brasileiro ama ouvir o som do rendimento caindo na conta. É praticamente um ASMR financeiro. Só que aqui existe um detalhe importante. Isso é retorno projetado, não garantido. Porque o pagamento depende do sucesso das operações financiadas. Se o empreendimento vende bem, o fluxo funciona. Se as vendas desaceleram, o caixa aperta. E o mercado imobiliário não anda em linha reta. Ele funciona em ciclos. Uma hora vende tudo. Outra hora o estande fica vazio. E o corretor começa a oferecer brinde até para quem só pediu uma informação. A mensagem começa educada. Surgiu uma operação exclusiva. E termina com vagas limitadas. Automaticamente, o cérebro do investidor ativa dois modos: o medo de perder e a vontade de ganhar mais que o CDI. E foi exatamente assim que muita gente conheceu esse tal fundo imobiliário setipado. Fora da bolsa, prometendo algo bem chamativo: 15% ao ano, isento de imposto de renda. Nessa hora, o investidor já faz a conta mental mais rápido que uma calculadora científica. Se eu colocar X, dá quanto por mês? Calma! Antes de calcular o rendimento, a gente precisa entender o que exatamente está sendo comprado. Porque, spoiler importante, você não está comprando um imóvel. Você não está comprando um apartamento. Não está comprando um terreno europeu. E definitivamente, você não está comprando um jardim na Europa. Você está financiando operações imobiliárias. Basicamente, você virou o banco. Só que sem o prédio espelhado, sem gravata e sem estacionamento ventilada. Funciona assim. O fundo pega o dinheiro dos investidores e empresta para projetos imobiliários. Esses projetos podem ser loteamentos, incorporações ou desenvolvimento urbano. Ou seja, obra. E quem já lidou com obra sabe que existem 3 leis universais. A obra atrasa, o custo aumenta e alguém sempre fala: agora vai. Outro ponto que muita gente ignora: esse fundo não é listado em bolsa. Ou seja, não tem home broker, não tem liquidez diária, não tem aquele botão mágico de vender quando bate a ansiedade às 10 horas da manhã. Entrou, provavelmente vai ficar até o fim da operação. Isso muda completamente o jogo, porque investimento sem liquidez exige 2 coisas raras: planejamento e paciência. E sejamos sinceros, o investidor médio mal aguenta ver o fundo imobiliário cair 2% sem abrir o aplicativo 5 vezes. Agora, imagina ficar anos sem poder sair. Aqui, o pensamento precisa ser outro. Não é um investimento para oportunidade rápida, é capital comprometido. Outro detalhe interessante é que essas operações costumam ter camadas de proteção. Existe, normalmente, uma parte subordinada. Na prática, se algo dar errado, alguém perde antes do investidor principal. É como um airbag financeiro. Arruda bastante,
mas não transforma o carro em indestrutível. Se o impacto for grande, todo mundo sente. E aí vem a pergunta mais importante de todas: por que pagar 15%? Simples. Porque o mercado tradicional paga menos. Para atrair capital para projetos imobiliários mais complexos, o retorno precisa ser maior. Não existe almoço grátis. Existe risco bem remunerado. E isso não significa que o fundo é ruim. Esse tipo de operação pode funcionar muito bem dentro de uma carteira equilibrada. O problema começa quando o investidor olha para isso e pensa: finalmente achei renda alta com segurança total. Aí mora o perigo. Porque segurança total e 15% ao ano raramente aparecem na mesma frase. Esse tipo de fundo costuma fazer mais sentido para quem já tem fundos imobiliários em bolsa. Já tem uma renda previsível, já entende o ciclo imobiliário e quer aumentar o retorno assumindo um pouco mais de risco. É uma posição estratégica, não é a base da carteira. Pensa como um tempero. Um pouco melhora o resultado. Demais estraga o prato. Um ponto psicológico importante. Como não existe cotação diária, muita gente acha que o investimento é menos arriscado. Mas atenção, ausência de preço não significa ausência de risco. Significa apenas que você não está vendo a oscilação. É tipo um avião em turbulência durante a noite. O avião continua balançando, só que você não enxerga. E agora vem o momento sincerão. Esse fundo não é um milagre, não é um golpe, não é renda garantida, é crédito imobiliário estruturado. Se os projetos performarem bem, o retorno pode ser excelente. Se o mercado travar, os prazos se alongam, os pagamentos podem mudar e o investidor precisa estar preparado emocionalmente para isso. Porque o maior risco não costuma ser o ativo. É a expectativa errada. Muita gente entra buscando uma renda tranquila em algo que, na verdade, é um financiamento imobiliário privado. E financiamento depende de venda, depende da economia, depende dos juros, depende do mundo real. Então, antes de investir, a pergunta não é quanto rende. A pergunta correta é: eu entendo de onde vem esse rendimento. Se a resposta for sim, faz sentido analisar. Se a resposta for não, talvez seja melhor estudar mais antes de entrar. Porque no mercado financeiro acontece sempre a mesma coisa. Quando tudo vai bem, parece genial. Quando surge o primeiro atraso, todo mundo pergunta: por que ninguém me avisou? Então, tá avisado. Leia o material, entenda o prazo, entenda a liquidez. E, principalmente, invista sabendo que retorno alto exige estômago proporcional. No fim das contas, todo investimento parece perfeito na apresentação. Mas quem testa a qualidade dele, de verdade, é o tempo. E o mercado imobiliário brasileiro adora colocar todo mundo à prova. Obrigado por assistir. Se curtiu a análise, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!